vai me preencher? E aí a gente começa então a tentar fazer essas escolhas, né? Para não buscar mais aqueles vícios ou para diminuir a dependência dessas paixões e vícios que às vezes nos dificultam. E a mesma coisa em relação ao perdão, né? Quando a gente vai buscar o conceito e os ensinamentos que nos são trazidos sobre o perdão, nós vamos ver como nós aprendemos a respeito do perdão ao longo das eras, e como que lidamos com ele agora, que a doutrina espírita e os espíritos nos apresentam um novo prisma, revelando, né, tirando esse véu de que somos espíritos imortais e como que vamos começar a aprender essa terapia. É uma terapia que Jesus trouxe para nós através de seus ensinamentos, né? Como é que a gente traz isso, então, para as nossas vidas? É o que nós vamos estar vendo. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos aprender que Jesus nos disse: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Então, Jesus nos diz que, em relação ao perdão, a primeira coisa é essa, né? De buscar dizer ao outro que ele nos feriu. E se ele te ouvir, terá ganho o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? 7 vezes 7? Respondeu Jesus: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí os espíritos ainda vão dizer, né? 70 vezes 7, cada ofensa. Então, não é infinito, não é 490, não é um número exato, mas é infinito. Então, a gente aprende em várias lições de Jesus que ele sempre diz, né? Oferta a outra face, busque a reconciliação, busque o perdão. Então, como é que a gente interpreta isso para que a gente também não se sinta culpado, muitas das vezes, por não conseguir perdoar logo diretamente alguém que nos ofenda, alguém que nos machuque? Aí nós vamos perceber que ao longo das eras, nós aprendemos o perdão de algumas maneiras que talvez hoje a gente ressignifique. O que a gente pensa? O que é o perdão para a gente, se a gente fosse dizer com as nossas próprias palavras? Como eu defino o perdão? Alguém arrisca? A cura para si próprio. Quando você perdoa alguém, você não está só liberando o perdão para uma pessoa, mas para você mesmo. Representa uma cura. Libertando daquela situação. Esse seria o resultado do perdão, mas como que eu defino o que é o perdão? Um ato de reconciliação. E, por que não dizer também, de reconhecer no outro, de estar vivenciando o Evangelho. Reconhecer que o outro, como nós, ninguém é perfeito. Sim, tem que entender o outro. Então, nos ajuda a compreender o outro, a humanidade que existe no outro, como existe na gente, né? Para mim, o perdão é um ato de se lidar, reconhecer que talvez eu não fui justa com aquela pessoa, se humildar e pedir perdão. Porque o perdão, o outro, vai depender dele se vai querer me perdoar ou não. Então, é ter esse reconhecimento, porque se eu não reconheço que eu magoei aquela pessoa, como é que eu vou saber que eu preciso perder? Então, eu acho que a gente precisa se humildar também, para que tenha esse passo dessa ação. E perdão não é esquecer. Ótimo. Tudo, né? Esse reconciliamento, você não vai esquecer porque você não tem Alzheimer, você não vai sentir mais aquela sensação desagradável no seu corpo energeticamente. Perfeito, porque no passado nós ouvimos mesmo, né, que o perdão era o esquecimento de todas as ofensas. Mas é impossível esquecer, porque a memória é uma habilidade do ser espiritual, é um atributo que nós temos e que nós não só temos, como construímos, como espíritos imortais, na nossa linha da evolução, nós desenvolvemos a habilidade da memória, estagiando em reinos anteriores da natureza. Então não é algo que nós podemos apagar, a não ser que existem problemas neurológicos que nos fazem, como foi citado o Alzheimer e muitos outros, que nos fazem esquecer de tal coisa. Mas não é o desejo, o perdão não é para que almejemos esquecer. Tem algo mais além disso, né? Aí a gente aprende, então, que esses eventos que nos machucam vão estar impressos nas nossas células, mas também no nosso corpo espiritual. Foi falado do perispírito no estudo anterior.
Então, nós somos espíritos imortais, temos um corpo espiritual e um corpo físico. Então, esses atributos vão estar gravados, né, no nosso corpo espiritual e também em nós como espíritos. Então, às vezes, quando alguém nos machuca profundamente, aquilo vai refletir, reverberar nas células do nosso corpo. Nós sentimos, às vezes, mal, dor de estômago, dor no coração. É físico, às vezes, é visceral, dependendo da experiência que a gente passou. Então, não posso negar, não posso colocar isso de lado, debaixo do tapete. Eu preciso de um mecanismo para aprender a ressignificar. É isso que a terapia que Jesus nos ensina e que o Espiritismo nos traz, é essa, a ressignificação, não o esquecimento. Então, às vezes a gente se sente culpado por eu lembrar que alguém me machucou e tal coisa, e eu sinto aquela sensação e penso, meu Deus, não consigo perdoar, né? Sou muito inferior. Aí vivo com a culpa de não poder fazer isso, de fazer esse movimento. Então, o perdão passa a ser a nossa habilidade de dar o direito de cada um de ser como é. A Beth falou isso, né? Eu vou aprender, então, a perceber a humanidade, assim como a que eu tenho, e dar o direito ao outro dessa humanidade. Porque, às vezes, nós nos machucamos ou nos ferimos porque o outro não se comportou conosco da maneira da qual eu gostaria que ele se comportasse. E, nesse momento, eu não estou dando direito ao outro de ser quem é. E eu estou condicionando o meu amor ou a minha aceitação do outro em relação a como ele se comporta. Então, o perdão seria a nossa capacidade de aprendermos a amar uns aos outros, independente de como o outro é. Sem a expectativa de que o outro se comporte da maneira como eu quero. Né? Porque aí seria um amor meio egoísta, meio condicionado. E não é esse que Jesus nos ensina. Embora seja muito difícil de viver isso, e a gente está aqui para aprender justamente isso, é lembrar, né, que o outro tem o direito de agir da maneira que decida. Mas aí nós também vamos aprender a demonstrar, né, quando os nossos limites estão sendo machucados ou interferidos. Né? Então também é o nosso direito de aceitarmos-nos como estamos naquele momento. Então o perdão passa a ser a reeducação das nossas emoções, para que eu possa me sentir livre, para que eu não fique aprisionado àquele sentimento de rancor, aquele sentimento de mágoa, que na realidade nos faz mal. Porque muitas das vezes nós pensamos, né, que quando o outro nos fere e nós guardamos a mágoa e o rancor, é como se a gente tomasse um veneno esperando que o outro seja envenenado, né? Porque eu estou guardando aquela mágoa e na verdade está fazendo mal para mim, porque eu não consegui aceitar ou passar, ou ressignificar aquela experiência para mim. Então o esquecimento somente vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa. Então não é que eu vou esquecer, mas aquela impressão da mágoa, que toda vez que eu lembro daquilo que me machuca ainda profundamente, aquela impressão vai se diluir. Então eu vou lembrar do ocorrido, mas vai chegar uma época que eu vou lembrar daquilo e não vai ter aquele impacto. Vai ser somente uma memória. Ou às vezes, muitas das vezes, nós podemos até rir, né? Fazer comédia de alguma coisa que aconteceu no passado que nos machucou profundamente, mas que agora eu já consigo lidar com isso de uma maneira melhor. Vai depender da situação, porque nós sabemos que existem casos às vezes graves, né? De situações difíceis, onde às vezes somos convidados e testados na nossa capacidade de estender o perdão a uma outra pessoa. Então, nós vamos aprender, eu gosto muito desse autor, o Adenauer Novaes. Ele é um espírita baiano, psicólogo, e ele traz bastante o aspecto psicológico de podermos aprender os ensinamentos de Jesus. Então, ele fala sobre o perdão de uma maneira da qual a gente encare ele sem essa pressão, essa necessidade de colocarmos ou nos sentirmos culpados por querer perdoar rápido algo que aconteceu conosco. Então ele diz que é da tradição cristã, além de ser um dos seus princípios fundamentais, perdoar. Tudo leva a crer que se trata de um imperativo absoluto, porque Jesus fala com bastante autoridade sobre o perdão como uma condição para que nós possamos evoluir. E de fato tornou-se obrigatório, sob pena de condenação a status inferiores, a todo aquele que não consegue oferecer o perdão ao seu ofensor. Então, muitas das vezes a gente interpreta
que se eu não consigo perdoar, eu sou muito inferior, eu sou muito... que, na verdade, quando a gente pensa sobre inferior, deveríamos pensar que sim, somos simples e ignorantes, né? Fomos criados simples e ignorantes. Estamos na nossa trajetória de aprendizado, conforme a gente estudou no Livro dos Espíritos anteriormente, né? Nós reencarnamos várias vezes, para que cada vez que reencarnamos comecemos a melhorar, ganhar mais habilidades, mais competências, superar as nossas limitações. É isso que a encarnação representa para nós. Então, quando pensamos na inferioridade, não no sentido de nos rebaixarmos, porque quando Jesus diz quem realmente somos, ele diz que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Nós somos seres espirituais, amados por Deus. Então, dentro disso, existe uma grandiosidade em nós que deveremos sempre reconhecer. Mas não no sentido de orgulho, de nos sentirmos superiores às outras pessoas. Mas também não de nos de sentirmos inferiores em relação às limitações que temos. Porque, às vezes, nesse sentimento de inferioridade, nós vamos cair numa armadilha que nos dificulta muito, que é a culpa. E a culpa nos paralisa. E a doutrina espírita está aqui para nos ensinar a superação da culpa, a nos lembrarmos que somos espíritos imortais. Então, coloque a sua energia no sentido de progresso, no sentido de melhorar. Então, se eu tropeço aqui, se eu caio ali, eu me levantar e buscar como é que agora eu posso realinhar, reajustar, para que eu possa estar superando essa limitação. Então, a realidade é que poucos alcançam o sucesso quando desejam seguir esse preceito religioso, nessa motivação de querer, assim, ou de se sentir inferior. Isso ocorre pelo equívoco ao significado do perdão, porque perdoar não é esquecer, nem menos se trata de um ato instantâneo a ser executado sumariamente. Às vezes a gente faz isso com criança. Eu percebi que muitas das vezes eu faço isso também, né? Se a minha filha maltrata uma outra criança, eu falo logo, pede desculpa, pede desculpa. Mas eu não dou a chance a ela de entender que o ato dela vai provocar algo na outra criança que ela ofendeu. É melhor que eu deixe ela notar como se sente a outra. Ou vai chorar, ou vai se sentir machucada. Aí ela vai perceber, ter a noção do que ela fez. Então eu não quero forçá-la a pedir perdão. Eu quero que ela note que a sua ação traz uma reação. E aí que ela sinta a empatia em relação a outra pessoa. A gente faz isso com criança, né? Naquele desespero de querer mostrar que as nossas crianças são educadas. E na realidade não estamos educando. E às vezes temos essa pressa também. Porque eu sou espírito, eu quero melhorar, eu quero evoluir, não quero angariar mais débitos, quero logo me reconciliar, porque Jesus disse, né, reconcilia-se enquanto está a caminho, e não faço um movimento refletivo de perceber que eu fui machucada, ou o ato de uma pessoa tocou em mim, e aí eu preciso lidar com isso dentro de mim, ao invés de superficialmente dizer que perdoei e depois ruminar aquilo dentro de mim, que não é um perdão legítimo, e não estou educando as minhas emoções ou os meus sentimentos. Então, como perdoar na prática? Eu vou trazer alguns exemplos de coisas que são difíceis para nós, mas que fazem parte da nossa vida, né? Como que eu poderia perdoar um agressor anônimo? Um assaltante, né? Que às vezes eu vejo rápido, pega alguma coisa e vai, e não tenho aquela oportunidade de dizer, né? Que fui ofendida, que fui machucada. Como perdoar um assassino? A gente vê mães, muitas das vezes, né? Que vão ao encontro do agressor, daquele ser que retirou a vida de um filho, ou que às vezes, né, como perdoar uma pessoa que invade uma escola e acaba assassinando uma criança ou machucando uma criança, né? São vários aspectos, ou como perdoar, por exemplo, um abuso sexual de uma criança, de um ser inocente. Inocente quando nós pensamos, né, obviamente não tem a capacidade de se autodefender pela tenra idade que tenha. Um pai e uma mãe que abandonam uma criança à orfandade, se eu sou aquele órfão, como perdoar e lidar com isso? O familiar que desprezou ou que tirou vantagem de alguma situação e fomos prejudicados financeiramente, fisicamente, qualquer que seja a experiência. A pessoa que prejudicou financeiramente ou que desonestamente tirou vantagem de nós. Como perdoar uma traição? Essas são as
questões do cotidiano na qual nós somos provados, né, no exercício do perdão. Porque às vezes a gente fala assim, quando estamos fazendo o nosso plano reencarnatório, né? A Eugênia falou que muitos de nós vão dizer que nós não pedimos para nascer. Tanto quanto pedimos, quanto fazemos planejamento, né? E nós falamos assim, no nosso planejamento reencarnatório, eu quero ser mais paciente, eu quero perdoar mais, eu quero ser mais tolerante com as pessoas, eu quero ser mais amoroso. E como é que nós achamos que isso vai ser apresentado para nós? Que vai ser um presentinho numa caixa que eu vou abrir com um lacinho e aí eu vou interiorizar tudo aquilo para mim? Não. Vão ser experiências onde eu vou ser testado no perdão, onde eu vou ser testado na caridade, onde eu vou ser testado na paciência. Essas experiências que às vezes eu já acho que eu estou sendo castigado. Onde já se viu isso? Cada movimento que eu passo, isso se repete para mim. São essas experiências que nós planejamos para que pudéssemos angariar essas competências e habilidades. A razão pela qual nós estamos encarnados na Terra é para adquirir habilidades e competências. Elas que nos vão ajudar a progredir. E ninguém pode fazer isso por nós. São intransferíveis. A responsabilidade é de cada um de nós para aprender essas coisas. Então é difícil perdoar quando a gente pensa nisso como um ato instantâneo, absoluto e sem mágoa. E aí a gente fica culpado por não conseguir perdoar. Nos sentimos realmente mal por não estar conseguindo fazer esse movimento. E aí nós vamos aprender no Evangelho de Mateus que Jesus também nos ensina, né? Amai os vossos inimigos. O que a gente entende como inimigo? O que é o inimigo? Quem é o inimigo? Às vezes é aquele que te prejudicou, Uhum. aquele que fez o mal. Fez o mal. Eu acho que tudo aquilo que não nos faz bem. Não necessariamente ser uma pessoa física, Uhum. mas atitudes. A palavra inimigo é aquilo que não nos faz bem. Uhum. Sim, Às vezes eu sou inimigo também de mim mesma. exatamente. Às vezes o pior inimigo, né? Todos nós temos inimigos? Opa! Dizem que pelo menos 7. E inimigo vem do latim, né? Inimico, que seria o não amigo, né? Então, se a gente for refletir a respeito disso, é tudo aquilo que não é amigo, né? Que não é aliado, que não está nos... Exatamente. Então, pode ser inimigos internos, vícios que nós trazemos, e que aí, no contato com o outro, nós estimulamos uns aos outros, e existe aquele atrito, né? Porque, na verdade, nada nem ninguém pode nos ofender, pode nos machucar, porque somos espíritos imortais, então não podemos ser destruídos, somos indestrutíveis. Mas, porque trazemos dificuldades no âmbito emocional, por isso que o perdão é tão difícil, tá? É pela nossa dificuldade, de conhecer as nossas emoções, não sabemos sobre elas, porque aí vamos na erraticidade, igual o Antônio está falando, né? Fazer um monte de plano. Aprendi que agora eu quero voltar e eu vou estar assim. Aí achamos que na erraticidade que nós já estamos, às vezes, até num patamar mais elevado, né? Esse vício eu já superei. Esse vai ser, né? Aí eu chego aqui numa experiência e caio nele novamente. Por quê? Porque eu tive a ilusão de que eu já consegui superar aquilo. Mas na hora de eu ser testado, eu percebo que não. Que eu preciso ainda de mais trabalho. E não é ruim. Porque eu tô, na verdade, só conhecendo mais as minhas emoções. Mas vão existir ações que os outros fazem que vai despertar em nós um alto sentimento de injustiça. Vamos nos sentir injustiçados. Às vezes nem por nós. Às vezes vemos isso ocorrer com uma outra pessoa. E nos sentimos, assim, com fogo, né, no estômago para querer fazer justiça em relação a algo que aconteceu com outra pessoa. Então nós somos assim, porque estamos desenvolvendo as nossas emoções, estamos aumentando a nossa capacidade de discernimento, e aí também queremos e temos aquele intuito de ajudar ao próximo, ou a nós mesmos, né? E aí vem Jesus então e nos diz: amarei o vosso próximo e odiarei aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Por quê? Até a vinda de Jesus,
nós aprendíamos mais ou menos assim, né? Amai o próximo tipo assim, não amai o seu inimigo. Nós vamos aprender as leis de Moisés e tudo. Aí vem Jesus e nos ensina sobre o amor. E muda essa percepção de não mais querer odiar aos inimigos, mas de amar os inimigos. Então é uma contradição que ele nos ensina, né? É uma provocação a nível psicológico. Por que ele está convidando a gente a amar os inimigos? E o que isso significa, né? Aí ele vai dizer: orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que estais no céu, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então Jesus está dizendo que é preciso nos melhorarmos em relação, se conhecemos a nossa espiritualidade, é preciso que façamos maior esforço. E os espíritos vão explicar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que o mérito está diretamente relacionado ao esforço que nós fazemos. Então, quanto maior esforço para adquirirmos uma virtude, maior mérito dessa virtude. A gente sabe disso, né? Quanto mais eu trabalho duro, mais eu valorizo o fruto daquele trabalho. Se vem muito fácil, para mim, meu pai já dizia isso, né? Se algo vem muito fácil, vai muito fácil. Mas quando algo trabalhamos arduamente, suor, lágrima, né? Como já dizia Chico Xavier, que o trabalho de evolução é perspirar, né? Porque é suor e lágrima que nós colocamos na nossa evolução. Quanto mais isso ocorre, mais valor nós daremos. Então Jesus está nos ensinando que é preciso que façamos esse esforço para superar isso. Porque às vezes não estamos aqui só para fazer isso no meio onde nos é fácil, onde o convívio é fácil. É necessário que nós saiamos daquele convívio fácil, onde às vezes nos sentimos assim, protegidos, e vamos de encontro com o mundo, com as dificuldades. Porque ir de encontro com o mundo e com as dificuldades é ir de encontro conosco mesmo. Com aquilo que a Ana falou, né? Que os nossos próprios inimigos. Eu não vou conhecê-los se eu não entrar nesse atrito social que vai estimular isso em mim. Senão é muito fácil. Eu fico só na minha zona de conforto. Mas quando eu dou o passo de sair dessa zona de conforto, aí eu vou ser estimulada naquilo que eu sei ou ainda não sei, que seja uma limitação minha. Então é isso que Jesus nos convida ao amar os inimigos. Mas os espíritos decodificam isso para nós, né? Porque como é que eu vou amar um inimigo da mesma maneira que eu amo uma pessoa que me é querida, que eu já tive aquela conquista afetiva, né? Que aquele sentimento já foi conquistado. E então no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, eles vão dizer: há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretende Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou a um amigo. Não pode ser a mesma coisa, né? Tem algum sentido psicológico atrás do que ele está dizendo aqui. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Então, não é para que sejamos ingênuos e vamos abrir o nosso coração, né? Nós vamos aprender. Eu sou mineira, eu não sei quem aqui é mineiro, mas em Minas nós temos um personagem, né? Que é o Jeca Tatu. Não sei se vocês já ouviram falar. E ele é desconfiado, é a característica do personagem. Então, quando alguém nos machuca, a gente naturalmente vai desconfiar. E às vezes percebemos energeticamente quando alguém não gosta de nós, né? Sentimos visceralmente, às vezes, quando alguém não nos deseja o bem. Então, não é para que sejamos ingênuos em essa relação. O amor que Jesus quer dizer nessa passagem dele, vai além disso. Vai ao podermos estender ao outro oportunidades de se redimir, né? A não devolver o mal com o mal, a não desejar a vingança. Ele fala para orarmos para aquele que não nos querem bem. Nós fazemos isso? Vocês oram para as pessoas que não lhes queiram bem? Deveríamos. Com certeza. Às vezes mais do que ainda para as que nos querem bem.
Porque vamos começar a diluir essa sensação, né? Vários casos, Divaldo relata, de obsessores que através da oração e da mudança psicológica que muitas pessoas têm, começam a dissolver aquele desejo de vingança, aquela sensação de não querer estar próximo da pessoa, né? Acho que tem um quadro até que Divaldo relata de uma mãe que, desde que a filha nasceu até os 2 anos de idade, a mãe não gostava de abraçá-la, não queria abraçá-la de jeito nenhum. E aí ela procurou Divaldo e falou, é de outra vida? O que é isso, né? Eu fiz alguma coisa para esse espírito? E aí um guia espiritual disse para Divaldo que não é de uma existência passada, é dessa, é uma coisa que aconteceu nessa. E aí fala para ela refletir, né? Reflete bastante, por que a tua filha não ia gostar de estar com você? E aí, fazendo oração e fazendo reflexão, ela lembrou que na sala de parto, quando a nenenzinha nasceu, e não sabia qual seria o sexo da criança, e quando foi dito que era uma menina, ela falou, menina, que pena, porque tinha comprado coisas assim, para menino, tinha a sensação de que ia ser um menino e tinha comprado o enxoval e tudo para menino. Aquilo reverberou no psicológico daquela criança, porque o espírito, quando está reencarnando e nascendo, não é um espírito novo, né? É um ser milenar que está vindo reencarnar, traz todas as suas habilidades, traz as suas heranças, as suas capacidades. Então aquilo, por mais que num cérebro que está começando a desenvolver num corpo pequeno, consegue no subconsciente pegar essas mensagens subliminares, né? Por isso, cuidado com a gestante, a conversa, a oração com aquele espírito que está retornando. E Divaldo, então, diz para essa mãe, fala assim, então agora que já reconhecemos o quadro, comece, quando ela dorme, a fazer oração dentro do quarto dela, dizendo o tanto que ela é querida, o tanto que ela foi esperada, E foi essa mãe, então, nesse trabalho agora de poder refazer, né, aquele relacionamento. E até que um certo dia a criança acordou, correu para ela, chamou ela de mãe e a abraçou. Pela primeira vez, eu acho, em 3 anos, que isso aconteceu com essa mãe. Então, devemos sim orar para aqueles que não nos querem bem, para aqueles que são inimigos. E não só a nossa oração, né? Mas é o que a gente coloca em prática também. Então, orar, mas fazer os esforços para me melhorar. Porque somos assistidos constantemente. Aquela história de, enfim, só, o Espiritismo já tirou. Quem não tem consciência de que nunca estamos sós, tenhamos agora, porque o Espiritismo retira isso de nós, né? Existem espíritos por toda parte, estamos sendo assistidos o tempo inteiro. Então, as nossas ações, quando achamos que não tem ninguém nos vendo, estão sendo assistidas, estão sendo vistas. Então, devemos sim orar para os nossos inimigos. Se ainda não façamos isso, que possamos fazer, né, resoluções para que comecemos a orar por eles também. Então, voltando ao que Jesus nos ensina, amar os inimigos significa que não podemos ter aquela pressupor confiança a alguém que nos queira mal. Ninguém pode ter para com elas expansões de amizade, sabendo-se capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias, porque não seriam genuínas, né? Eu não posso ter uma simpatia genuína. Ela deve ser construída. Então, não significa que nunca poderá haver, mas que vai haver a necessidade de reconstruir um relacionamento. Né? Mas não logo de cara dizer te perdoo e vou me abrir diretamente a você, porque isso seria uma ingenuidade da nossa parte também. Né? Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual que se sente na companhia de um amigo. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. Então, não estamos sendo convidados a ir contra a nossa natureza. Ela existe por uma razão. A nossa capacidade de perceber energeticamente existe por uma razão. É a nossa preservação da vida, o instinto de preservação que nós adquirimos nos reinos da natureza, né? Porque quando éramos animais, se alguém não nos quer bem, eu sou presa, eu preciso me defender. Então, é mais ou menos nesse mesmo sentido. Não devemos negar essa sensação. Perceber o que ela nos ensina.
Porque isso pode fazer que o nosso coração bata de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, às vezes, com um amigo, a gente consegue... né? Com o inimigo, a gente está alerta. Vocês já conseguem perceber como que o coração da gente bate diferente em relação à pessoa com que a gente está? É a educação das emoções. Isso está nos dizendo alguma coisa a nível inconsciente. Será que eu já tive contato com esse ser em alguma outra encarnação? O que esse sentimento está vindo me trazer, né? Esteja alerta ou posso me abrir? Então, amar o inimigo, como Jesus nos ensina, não é guardar-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É não guardar-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto ou sem condições o mal que nos causem. E é não colocar um obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. E é em socorrê-los e apresentando ocasiões, é abster-se que por palavras, que por atos, de tudo que possa os prejudicar. E finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Então aqui está a lista para nós do que é amar ao inimigo. Eu não posso dar aquele mesmo amor que eu dou a um amigo, mas eu devo dar chance de reconciliação? Claro. Porque o que nós queremos quando nós cometemos algo errado com alguém? É a chance o quê? De provar que eu posso fazer melhor. Então por que eu não daria isso a uma outra pessoa também? Qual direito eu tenho de retirar a oportunidade de uma outra pessoa tentar? Mas eu vou estar alerta, né? Eu vou saber que já aconteceu uma vez, não pode acontecer novamente. Eu vou estar alerta, mas eu vou dar essa oportunidade. Fazer tudo o que eu posso para que a pessoa possa melhorar. Porque Jesus disse lá no comecinho, né, no Evangelho de Mateus, quando alguém nos fere, vá ter com ele, vá dizer que o feriu. Eu preciso dizer que eu estou machucada. Às vezes a pessoa nem se deu conta. Porque eu não tenho noção, às vezes, das minhas próprias emoções. Como é que eu vou dar conta da outra? Às vezes eu faço alguma coisa que para mim não era tão mal assim, mas eu magoei alguém profundamente. Eu machuquei alguém profundamente com aquilo que eu fiz. Então, dê-lhe o direito de saber que o que o fez, a sua atitude, o machucou. E Jesus está dizendo isso. Vai e diga. Se ele o ouvir, você ganhou uma pessoa. Jesus disse isso. Então, é importante que nós façamos esse movimento, né? É não desejar o mal. E isso também, uma das coisas que é mais difícil de perdoar, às vezes a gente consegue perdoar algo mal que alguém nos fez. Mas o que às vezes não conseguimos perdoar é a felicidade que o outro tem. Vocês já pensaram sobre isso? Nos incomoda mais a felicidade que o outro vive do que a dor que o outro nos fez passar. Que triste que é isso, né? Comportamento humano. Então vamos aprender a ser feliz pela evolução do outro também, porque a evolução do outro me impulsiona. Se eu consigo olhar a evolução de alguém e falar assim, meu Deus, que role model, né? Eu quero fazer também. Eu quero ser assim também. Não quero rebaixar o outro para me sentir melhor. Não, eu quero subir também um degrau. É esse o impulso que Jesus nos dá, né? De olhar o positivo no outro e fazer com que aquilo me inspire para ser melhor. Então seria isso mesmo, né? Buscar com que o outro possa sair daquela situação da qual o colocou numa posição de o machucar ou de lhe prejudicar. E com isso, nós ajudamos, né, o nosso meio e também nos ajudamos. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Então, aquele mandamento não está pedindo com que nós amamos da mesma maneira, mas está pedindo com que nós façamos essas coisas, né? Darmos a oportunidade para o outro de se melhorar, ficarmos felizes com o progresso do outro, não nos sentimos bem quando o outro for mal, não rebaixarmos ou colocarmos na posição. Às vezes também outra coisa que a gente faz quando a pessoa nos machuca é fazer pesar mais no outro, né? Eu quero que ele sinta muita culpa, né? Para nunca mais fazer comigo. Esse não é o movimento. O movimento é sim entendermos o nosso limite e dizer ao outro que o que fez foi machucado. Não aceito isso que aconteceu comigo, porque me machucou e me feriu. Estou alerta, mas dá a oportunidade. Mas não querer fazer com que o outro tenha mais culpa ainda pelo que nos fez.
Perdoar o inimigo não é ser conivente com as condutas inadequadas, né? De pessoas, de amigos, de parentes, mas ter compaixão ou entendimento maior através do amor incondicional. Então é um modo da gente viver. Então não é eu perceber o erro, a falta, ou a limitação do outro, mas não é simplesmente passar uma borracha sobre aquilo e fazer aquele movimento de ajudá-lo a tornar-se melhor. Por que a gente acha que o perdão é tão fundamental? Já foram ditas algumas coisas aqui, mas por que nós... Pra que perdoar? Por que eu escolho fazer isso? Sem a caridade, não há formação e perdão faz parte do processo, Poxa. Então, o perdão faz parte da caridade, né? nossa Libertação. Sim. Exatamente. Uhum. Quem de nós não ofende, né? Todos nós, né? Uhum. Se a gente espera o perdão do outro, Exatamente, né? nós. Como é que eu posso... Sendo perdoado. Como é que eu posso esperar ser perdoada e não estender isso para uma outra pessoa, né? Isso. O que acontece mais com o perdão? É provado cientificamente que ele reduz a ansiedade, o estresse e a depressão. Então é um processo de ajuda para nós, né? De terapia. Melhorias na saúde cardiovascular, problemas cardíacos relacionados à mágoa, a ressentimento, vão ocasionar problemas cardíacos circulatórios para nós. Às vezes, se já temos esses problemas, devemos refletir em mágoas e ressentimentos que nós estamos guardando. Né? Fortalecimento do sistema imunológico. Olha só, está ali atuando nas nossas células, que vão estar ajudando o nosso sistema imunológico a lutar contra vírus, a lutar contra as doenças, a nos recuperarmos melhor. Melhora em nossos relacionamentos afetivos e a nossa capacidade de nos socializarmos. Então, obviamente vai melhorar os nossos relacionamentos afetivos, né? Se nós temos a capacidade de dar uma chance para uma outra pessoa que talvez já teríamos excluído da nossa vida. Então, essas são algumas das outras questões que devemos refletir no porquê, né? Por que perdoar? E esse psicólogo baiano Adenauer, ele fala sobre refletirmos em 5 fases do processo de perdoar, que talvez nos ajude a não querer, apressar isso, né? Como que eu posso refletir sobre o perdão como um mecanismo de educação das minhas emoções, para que ele seja legítimo, para que não seja só algo que eu falo da boca para fora, porque eu quero ser um bom espírita, porque eu quero que os espíritos vejam, olha, eu tô perdoando, né? E eu ponho um tiquezinho assim na minha lista. Essa pessoa me ofendeu, tá bom, perdoei. Não é isso, não é pro outro. O nosso perdão não é algo externo, é interno. Porque aí o que acontece? Eu desencarno, chego lá na erradicidade, que vocês estavam estudando o livro dos espíritos, né? E aí eu tô com o coração cheio de mágoa. Não é possível esconder. Os espíritos nos veem, transparente, né? A mágoa refletida em nós, no relacionamento que eu tive. Tem gente que diz assim, né? Eu vou tratar bem minha sogra, porque senão eu reencarno de novo, né? Com ela. Então, se eu tratar bem agora, eu tô livre. Aí vem como irmã, né? Ou vem como filho. Então, tem que pensar assim, não é esse, né? O movimento. Não é essa a intenção por trás. A intenção por trás é interna, é íntima, é a da libertação. Né? Se voltar como sogra ou não, se voltar como filho ou não, não importa. Não é esse o condicionamento que devemos ter. Então ele diz, primeiro, quem se sentiu agredido deve legitimar a emoção sentida. É natural que se tenha raiva. Às vezes nós vamos ouvir, né, que a raiva representa uma certa inferioridade. É uma emoção. Faz parte de sermos humanos, tá? Faz parte, é visceral, é uma emoção visceral, vai estar presente em nós. Se vemos uma injustiça, aquilo vai despertar em nós um sentimento de raiva. Não é ruim sentir raiva, é o que fazemos com a energia da raiva que vai dizer qual é o patamar evolutivo que nós estamos, né?
Se sentimos a raiva, que utilizemos ela para nos erguer. Energia, né? Se eu tô alguém fez algo mal para mim, alguém tomou vantagem de mim, como é que eu uso a raiva para me colocar numa posição de alerta, para me tirar daquela situação? Não para que eu revide, não para que eu me vingue, não para que eu ataque o outro, né? Porque a raiva, então, se trata de uma ocorrência instintiva, humana, e é improvável que possa ser evitada onde nos encontramos. A questão é o que fazer com ela. A sua direção deve ter um propósito que tenha como base o desejo de resolução do problema gerado. Então, às vezes, no trabalho, nos sentimos injustiçados, né? Tivemos uma performance review, não me senti bem, fui injustiçado. Uso aquela raiva para mudar a minha situação, né? Vejo se tem algum outro trabalho que eu posso fazer, mudo de trabalho, mudo de departamento. Uso aquilo como uma motivação para sair daquela situação, né? Aquela energia para mudar a minha situação. Segunda fase, compreender os motivos do agressor. Essa é difícil. Essa é difícil. Porque quando eu estou injustiçado, eu esqueço do outro, né? Mas e se eu me perguntar, o que levou tal pessoa a tal atitude? O que pode ter motivado? Se eu tenho a oportunidade, vou e pergunto, né? Me sinto profundamente ferida. Por quê? O que te levou a fazer isso, né? Ter essa conversa sincera. E essa compreensão deve ocorrer sem julgamento. Então, sem defesas. Vou só para saber por quê. Só para conhecer o porquê. Portanto, é preciso identificar as motivações do ato e qual o ângulo de visão do outro a respeito do agredido. Não é assim que funciona no nosso sistema legislativo? Não é? Num tribunal não se ouve ambas as partes? E aí, a sentença vai ser de acordo com a intenção daquele que cometeu o crime. Então, qual foi a intenção? O que motivou certa pessoa a fazer certa coisa? Será que se eu tivesse na mesma situação, eu também não poderia fazer? Ou ainda posso? Então, isso nos ajuda a refletir, né? Para que possamos ir dissolvendo aquela impressão negativa. A terceira é a minha favorita. Para quê? Geralmente a gente fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Pouquíssimas vezes nós falamos para quê? O que muda do porquê para o para quê? No porquê eu sou o quê? Vítima. No para quê eu sou o quê? Aprendiz. Aprendiz. Para quê? E às vezes não preciso nem acreditar em Deus, né? Para que o universo me apresentou isso? Para que a vida está me apresentando isso repetitivamente? Para que Deus me colocou nessa situação? Para que eu aprenda isso, para que eu veja que eu ainda não aprendi isso, para que eu me reconcilie, para que eu perceba isso no outro. E aí mudamos, então, daquela situação de vítima que nós trazemos, né? Este é o ponto em que o agredido não dirige o seu pensamento ao agressor, mas volta para mim. Voltou para mim, porque está trazendo uma lição pessoal para mim. Então, a resposta deve ser, ao ser encontrada, proporcionará uma certa pacificação interior. O quarto, deve-se tentar educar o agressor. Não se trata de vingança, mas ao contrário, de legítimo interesse em levar o agressor a aprender a não fazer mais o que fez, pois lhe traz desvantagem, o inferioriza e indica seu estado primário de evolução. Para educar o agressor, deve haver diálogo maduro, sem acusações, sem interesse em humilhar a pessoa. Eu já percebi muitas das vezes que, às vezes, quando eu estou num argumento e tem alguém discutindo comigo, tem a questão da intencionalidade, né? Eu já parei muitas das vezes, eu já queria dar a resposta instintiva. Eu falo assim, você tem intenção de me machucar? Com isso que você me falou? A pessoa para na hora. Você teve a intenção de me ofender com isso que você falou? A gente começa a quebrar. Então, toda vez que tentar, se estiver num argumento, numa briga, tenta entender a intenção, a intencionalidade da outra pessoa. E quando você faz isso, muitas das vezes você parou o argumento. Porque a pessoa, primeiro, percebe que você entendeu que ela está querendo te ferir ou te machucar. E você está começando a tentar estabelecer qual a intenção, muitas das vezes, do que a pessoa está te dizendo, né?
E aí ter aquela oportunidade de dizer que se sentiu magoado, se sentiu ofendida. Né? Quinto, escolher o caminho a seguir na relação com aquela pessoa. Essa escolha também indicará se de fato houve o perdão. Melhor escolher não desprezar nem evitá-la, mas manter no mínimo uma relação fraternal. Então, às vezes a gente quer dar o tratamento de silêncio, às vezes nunca mais quero ver, né? Talvez naquele momento precisamos de uma certa distância. Mas é importante estar sempre deixando aquela porta aberta para uma reconciliação, né? Mas com aquele alerta, porque nós nunca vamos amar a um amigo igual amamos a um inimigo, mas dar aquela oportunidade da pessoa se redimir é importante. Sem forçar, né? É importante que aquilo seja natural para nós. E aí vamos lembrar das palavras do Mestre, né? Que nós nos reconheceremos como os discípulos de Jesus se nos amardes uns aos outros. É mais fácil amarmos aqueles que já temos aquele relacionamento construído. Mas amar os inimigos é fazer aquele processo de voltar à reconstrução de algo que foi fraturado, né? De algo que foi fracionado. Mas é inevitável que nós façamos esse movimento, porque a evolução vai significar essa capacidade de amarmos e de amarmos incondicionalmente. Na condição que nos encontramos hoje, muito do nosso amor é condicional. Né? Eu amo uma pessoa porque ela está nessa posição na minha vida, eu amo um filho porque eu o vejo como filho, eu amo porque aquela pessoa até então atende às minhas necessidades, mas às vezes se ela toma uma decisão, faz uma escolha da qual eu discordo, aquele amor é meio sacudido, né? Então não é o amor incondicional. Até chegarmos ao amor incondicional, vamos sempre ter a necessidade do perdão. Porque, em última instância, perdoar significa que eu ainda não aprendi a amar. Tá? Quem ama incondicionalmente não precisa de perdoar. Então, às vezes, quando a gente ouve assim, nos evangelhos, né, Deus vos perdoará, Deus não há necessidade de nos perdoar, porque Ele nos ama. Então, aquele perdão que é falado no evangelho é mais nosso em relação à nossa consciência. Porque se eu não consigo perdoar o outro, quando eu cometo um erro, eu também não consigo me auto-perdoar. Então, o perdão está relacionado também à nossa capacidade de lidar com a culpa que sentimos. Quanto mais eu transformo essa culpa do vitimismo à ação para melhorar, a ação para progredir, mais eu vou conseguindo também dar essa oportunidade para uma outra pessoa. Aí eu vejo que eu sou aprendiz, eu vejo que o outro é aprendiz. Se ele errou comigo, eu também tenho a mesma capacidade de errar. Vão existir diferentes gravidades dos atos que as pessoas vão fazer conosco, então por isso é importante dar-nos o tempo e a oportunidade de realmente reeducar as nossas emoções para que o nosso perdão não seja somente superficial, para que ele seja profundo em relação às nossas emoções, uma reconciliação com as nossas próprias emoções. Acho que tinha alguém que tinha levantado a mão ali atrás. Era você? Não? Ah, ok. Com o tempo. Ah, tá. Eu não sei como é que eu tô indo com o tempo. Tem? Hã? Eu assustei. Eu não sei se alguém tem algum comentário, alguma dúvida que ficou com o que foi exposto. Uhum. Perdoar a gente nesse level, nesse nível consciencial mesmo. Uhum. Então, se esse Deus interno te perdoa, você está aberto, né? Você está no auto-perdão. Sim. Lembrar, né, que a visão que o Espiritismo nos apresenta de Deus é misericordiosa. Né? É misericordiosa. Então, ele nos aceita como nós somos. Né? Geralmente nós que não nos aceitamos. E aí temos aquela ideia de personificar Deus com atributos humanos. E o perdão é um atributo humano pela não possibilidade de amarmos incondicionalmente. Né? Então é um relacionamento diferente que devemos ter
com Deus, porque Ele nos aceita independente das nossas ações, independente das nossas escolhas, porque nos criou imperfeitos, né? Então a culpa é de Deus, posso dizer assim. Não devia ter criado nos imperfeitos, mas não, é brincadeira. A questão é que sabe que somos imperfeitos, estamos a caminho da perfectibilidade e vamos errar nesse caminho. E é conforme nos acolhemos de uma maneira amorosa em relação a esses erros, e amorosa não significa conivente, amorosa significa que eu me pego, me abraço como abraçaria uma criança, né? E aí impulsiono-me, como impulsionaria uma criança, a se levantar e continuar a caminhar. Que é mais difícil fazer do que dizer. É que é o amor que nos rege, a gente não aprendeu a amar. Nós não aprendemos a amar e não aprendemos a aceitar o amor. É que quando a gente não sabe amar, a gente não sabe receber, não sabe dar. É isso. Não sabemos receber, não sabemos dar. Então, muitas das vezes, quando nós somos machucados, e aí recebemos o amor de alguém, a nossa maneira de lidar com aquele amor é assim, ó, eu tô vendo que você tá me dando amor, Eugênia, mas eu vou testar, tá? Só pra ver se esse amor vai ficar. Então, de vez em quando, eu vou testar esse amor e eu vou ser agressiva com você, pra ver se você me aceita mesmo sendo agressiva. Então, é assim que nós vamos aprendendo, porque fomos machucados. Então, aquela agressividade é uma maneira de defesa que eu tenho, só pra ver se você vai ficar mesmo. Só pra ver se seu amor vai ficar mesmo. Ou se tá condicionado a eu ser boazinha com você. Geralmente a gente depois questiona também. Tipo assim, tá querendo alguma coisa. Sim. Fala que não dinheiro emprestado, fala que ele vindo em casa, alguma coisa. Esse amor todo tem algo escondido. E por que eu não vou pensar, por que essa pessoa não tá aqui simplesmente porque quer estar perto de mim? Não, pensamos mais nesse sentido, né? Que é algo de mim. Então, temos dificuldade. E só toda essa parte do para quê, muito interessante, como limitativo contra uma linda. Uhum. Sim? Que acho que é nesse momento, quando a agressão, a ofensa está a acontecer, como uma linda aciona e vai, portanto, digamos, desarrumar todas as nossas emoções. Se a gente conseguisse ter ali para quê prontinho, para não deixar essa bifurcação, onde eu vou continuar a pensar racionalmente, com postura, ou então eu vou entrar nesse estado de emoção confusa. Ou no melindre vai, se calhar... No melindre eu vou ser bastante reativa. No melindre eu vou ser bastante reativa. E no para quê é aquela introspecção que me ajuda... Eu não preciso ser reativa, né? Acho que foi você que falou, né? Eu preciso disso. Eu preciso. Mas aí não é assim, só a nível, né, daquele objetivo material, que também é um objetivo, mas é a nível espiritual. Como espírito imortal, sentindo o melindre que eu tô sentindo, eu preciso fazer isso? Pra que essa experiência está sendo apresentada para mim? Pra que Deus colocou essa experiência para mim? Ah, é porque eu sou melindrosa. E agora como é que eu faço para ressignificar esse melindre? Lembrando que eu sou espírito imortal. Né? Aí a gente vai aprendendo que não sim, o outro me ofendeu, me feriu, porque somos todos imperfeitos, caminhando para a perfectibilidade. Mas também está me dando uma oportunidade única de eu começar a transformar esse melindre em responsabilidade pessoal, em crescimento, em capacidade de me socializar melhor, né? Mas é interessante. O melindre ainda fala do orgulho, ferido, né? Eu me senti ferida no meu orgulho. Como é que... Na defensiva do corpo. Pior coisa é tomando consciência do para quê, no sentido espiritual, né? A gente, quem sabe, dá um passinho na reforma íntima que a gente precisa. É uma forma que funciona bastante para mim. Perdoar, que é uma coisa ainda muito especial, mas eu já penso nisso. É pensar na humanidade, que a gente é um ser humano, né? É ruim. Então, em pensar que aquela
pensou nisso. Então, ela não está no nível espiritual para pensar que o que ela está fazendo para mim é ruim. E eu sei que se eu fizer isso com a pessoa, é ruim. Então, eu já falo, um dia ela vai perceber isso. Então, aquilo já não entra no meu coração e eu já não fico magoada. Então, aí eu já nem preciso mais dar o perdão para a pessoa, porque não me magoou. Sim. Porque eu já sei a humanidade que ela tem. Compreensão da... Os seres humanos muito melhores, né? Então, porque é isso, somos falíveis de errar, melindramos, etc. Né? E logo aí a gente, acho que fica mais fácil também para ter empatia com os outros. Sim. Vamos nivelar com eles também, em vez de nos, se calhar, colocarmos acima deles, levados pelo orgulho, né? A gente coloca-se acima. Tem esse perigo também, né? De eu achar que eu tô perdoando porque eu sou espírita, né? Eu já tô num patamar, aí eu vou assim, né? Com o peito assim estufado, e na realidade não é o dentro, às vezes aquilo não foi digerido, não foi. Aí eu tô com uma azia, uma dor de cabeça, né? Aí eu vou perceber que aquilo vem de algo que numa educação emocional que eu não construí. Então eu dei lá fora, mas dentro de mim eu não resolvi aquela questão. Eu não consegui entender e não consegui aceitar. Por isso que o perdão é algo interior, né? Eu posso até estender isso ao outro, e o outro pode até ter necessidade de ouvir dizer que eu perdoei para consciência ficar mais limpa. Mas é um movimento totalmente interno. E se a gente faz esse movimento só do lado de fora e não faz do lado de dentro, vai chegar uma hora que aquilo vai ou explodir ou implodir. E na implosão a gente vê todos esses quadros de doenças, não só físicas quanto psicológicas. Uns anos atrás eu tive um irmão que foi assassinado e, lógico, né, a família toda ficou devastada. E a minha mãe, ela não aceitava. E ela aprendeu um dia que ela tinha que liberar esse perdão. E aí ela escreveu o nome do assassino e colocou dentro da Bíblia, e todo dia que ela fazia oração era primeiro para ele. E até hoje o nome dele está na Bíblia e ela ora por ele. Eu sinto muito por essa experiência, porque é muito difícil, não deveríamos passar por isso, né? E obrigada por ter dividido. Que lindo que a sua mãe conseguiu fazer isso. Eu acho muito bonito que ela conseguiu fazer isso, porque eu, sinceramente, eu ainda não sei se eu conseguiria fazer o que ela fez. Eu também acho que eu não teria capacidade, mas já mostra que eles dizem, né, que aliás, tem uma passagem do Chico que diz que uma oração de mãe arrebenta as portas do céu, né? Então, o amor que a mãe tem e traz é algo que eu acho que na Terra representa mais o amor divino do que qualquer outra coisa, com suas exceções óbvias, né? Mas eu imagino a dor também e a capacidade de superação que ela deve ter intimamente atravessado para chegar numa... Bom, eu conhecendo o coração generoso da Thaís, que eu a conheço desde Ivetinha, eu tenho certeza que ela perdoaria, sim, absoluto. E quanto ao perdão, eu acho que assim, a experiência própria é muito libertadora. Quando você consegue perdoar aquele que te machucou. Sem dúvida, sem sombra de dúvida. É libertador, porque eu acho assim, porque quando tudo está gravado na nossa consciência, é uma questão de a nossa conexão com Deus. Quando a gente perdoa, a gente se reconecta com Deus. Sim. Porque quando a gente está com aquela mágoa, tem algo que não tá certo com a nossa ligação com Deus. Tem alguma coisa, tem uma falta, porque aquela mágoa prende a gente, né? Sim, e às vezes a gente pensa nesse sentido, quão curta é a nossa existência na Terra. Embora sejamos espíritos imortais, as experiências que a gente tem aqui são finitas, né? Porque eu nunca mais estarei nessa mesma posição, nesses mesmos relacionamentos, naquele mesmo momento. Posso encontrar aquele ser, realmente poderei encontrar aquele ser numa outra existência, mas nunca vai ser a mesma
o mesmo tipo de relacionamento. E às vezes eu vejo na minha própria família, né? Pessoas familiares que não se falam uns com os outros, e aí a gente entra num ambiente, é desconfortável, porque você não consegue ter aquele relacionamento onde todos podem se falar. Às vezes uma filha que não fala com a mãe, e eu penso assim, né? O que eu daria para eu reencontrar a minha mãe que já está no plano espiritual novamente, né? Aí a gente só dá valor nessas coisas quando elas às vezes não existem mais ou quando ainda não a temos, né? Então são reflexões que a gente faz. Sim, eu reencontrarei minha mãe novamente, mas se eu tivesse a oportunidade às vezes de estar aqui agora, eu resolveria um monte de coisa que às vezes eu não quis resolver pela dificuldade em perdoar. Né? São coisas a refletirmos. Porque sim, embora somos espíritos imortais, as experiências que a gente tem não serão mais a mesma, né? Eu não serei mais essa mesma pessoa nesse mesmo relacionamento, nesse mesmo contexto com outras. Maria, a gente esquece que a justiça vem de Deus, são leis que nos regem. Então, aquele que praticou alguma coisa, ele vai responder, né? O mal que é que a gente sempre quer a gente fazer. A gente quer aplicar a nossa justiça. E aí a gente esquece que as leis que nos regem, né? E que Deus tudo sabe, né? É entregar para Deus. Né? Esse é difícil a gente ter essa compreensão. São leis naturais que já estão impressas no universo inteiro, né? E a única questão adicional que os espíritos colocam nas leis divinas, em relação às leis humanas, é que adicionada às leis divinas existe a misericórdia de Deus. Então, sempre vem com aquela misericórdia, né? Com aquele amor que nos dá a oportunidade de recomeçarmos, assim também como dá aquelas pessoas que nos feriram. Então, porque nós negaríamos essa oportunidade se nos é dada, né? Infinitamente. Então, é aquela capacidade de estender da mesma maneira. Mais fácil dito do que feito. Então, as provas virão para que a gente tenha essa oportunidade de estender o perdão assim como gostaríamos de recebê-lo. Mas que façamos isso reeducando as nossas emoções. Não pela pressão de sermos espíritas, não pela pressão de sermos cristãos, não porque tem alguém me olhando, né? A Beth está me olhando, a Eugênia está me olhando, eu tenho que fazer. Não é assim, né? É realmente internamente, não externamente. Isso. Eu também vejo assim, que sobre o perdão, as suas atitudes no dia a dia, com a própria pessoa. Não necessariamente, você me perdoa, vamos poder de casa mesmo. É atitude no dia a dia. O seu comportamento com a pessoa diz tudo. Você praticando o contrário do que a pessoa diz que você é e você não é, então quer dizer, ali você está praticando o bem, você está praticando o amor, a caridade, está mostrando para a pessoa. Sim. Acho que tem da própria sua casa ali no dia a dia, nas suas atitudes. Sim, o nosso lar é o laboratório do espírito, né? Lá fora você fala, todo mundo vê você falando uma coisa e tal, mas no dia a dia, frente a frente. Geralmente com as pessoas que apertam os nossos botõezinhos, né? Tá certo. Obrigada, gente. Obrigada a todos.